amores, tudo bem? Espero que sim! Nessa aula, iremos falar sobre o texto expositivo e sobre os tempos verbais presente, passado e futuro. Vamos começar pelo texto expositivo. O texto expositivo é essencialmente informativo. Ele visa explanar um determinado assunto ou matéria, esclarecendo e informando de modo imparcial. A sua estrutura constitui-se de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o tema é apresentado e no desenvolvimento, a descrição dos pontos mais importantes da matéria, assim como comentários, os quais devem ser corroborados por evidências, ok? E na conclusão, em geral, as principais ideias são retomadas e adequadas ao propósito da exposição, ok, pessoal? Então, aqui nós estamos falando do texto expositivo. O texto expositivo é um texto informativo. Ok? Então, o texto expositivo pode utilizar a descrição para explicar um assunto, por meio da descrição, as características, as funções e a importância de um lugar, objeto ou pessoa. São apresentadas de modo organizado. Mas, prof. Eliana, eu não entendi de modo organizado. Sim, de modo organizado. Por quê? Porque eu tenho ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, ao ler esse texto expositivo, esta informação, eu vou, já nas primeiras linhas da introdução, eu já vou me interessar pela leitura, ok? E no desenvolvimento, então, vai desenrolar o texto e vai concluir o texto. Então, o texto pode ter 30 linhas ou pode ter 10 linhas, eu vou conseguir entender da mesma forma o que o informante quer trazer, o que o texto expositivo quer passar, quer informar, ok? Digamos, pessoal, que a prof. Eliana vai pedir para vocês, não é verdade, tá? Por enquanto não é verdade, é só um exemplo. Digamos que a prof. Eliana vai pedir para vocês fazerem, estruturarem, para vocês criarem um texto fictício. O que é um texto fictício? É um texto imaginário, é um texto que não existe, ok? A gente não vai copiar um texto, não, mas você vai criar um texto. Então, digamos que a prof. Eliana vai falar assim, criem um texto imaginário, produzam um texto, podem usar a criatividade de vocês, utilizar o tema que vocês quiserem, e esse texto precisa conter introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura desse texto precisa ter esses 3 itens, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, e a prof. Eliana pediu 20 linhas. Faça um texto de 20 linhas. Você não pode passar das 20 linhas, ok? E também não pode fazer apenas 10 linhas. Então, você vai organizar os seus pensamentos e você vai começar o seu texto. Introdução, gente, significa início, começo. Então, você vai começar o seu texto, na introdução, você vai apresentar o tema. Você vai despertar no leitor a curiosidade e a vontade de ler o seu texto. Porque se você começar de uma forma simplificada, ou de repente de uma forma que o leitor vai ler ali e não vai se interessar, ele não vai continuar lendo o seu texto. Então, você tem que ser criativo e pensar, não, eu tenho que dar um tchan no meu texto. Meu texto precisa começar muito bem, para que eu chame a atenção do meu leitor, ok? E ali, então, a introdução é mais ou menos umas 4 linhas, 5 linhas no máximo. Você vai pular, é o primeiro parágrafo, você vai pular, então, para o desenvolvimento. O desenvolvimento, você pode utilizar 2 parágrafos. Se for mais linhas, se a prof pedir mais linhas, você pode utilizar até 3 parágrafos, ok? Contendo 4 ou 5 linhas cada um. E o desenvolvimento já diz, desenvolvimento, desenvolver. Então, gente, nesses parágrafos você vai desenvolver a sua história, você vai contar a sua história. E após você ter feito isso, você vai concluir com o último parágrafo, que é então que é a conclusão. E esse parágrafo, que é a conclusão, também vai conter ali 4 ou 5 linhas. Se você iniciou o seu texto, a sua introdução com 4 linhas, você vai terminar com 4 linhas,
ok? Você vai, então, o seu texto precisa ter uma estética, ok? A gente precisa olhar assim e ver aquele texto muito bonito. Para quê? Para despertar também o interesse na leitura, ok? E, gente, na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai defender toda a ideia que você lançou no seu texto. Você vai concluir o seu texto. Não tem como a gente contar uma história e no final não ter um fim. Tipo, no final da leitura não ter um fim da história, ok? Então você vai dar um fim para a sua história. Você vai defender a sua história, ok? Então isso aí, gente. Vamos retomar? Texto expositivo é um texto informativo. A sua estrutura constitui-se introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Esse é o texto expositivo. Mas, na maioria dos textos que nós produzimos, redações, a gente precisa ter ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Essa é a estrutura da maioria dos textos, ok, pessoal? Certinho? Conseguiram entender então? Sim, né? Tempos verbais: passado, presente e futuro. Nós já sabemos identificar os verbos e suas flexões em pessoa, que é a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa e o número que é o singular e o plural. Então agora nós vamos aprender e em alguns tópicos retomar os tempos verbais que são passado, presente e futuro, ok? Então, gente, vamos observar aqui no nosso quadro. Eu vou chamar a atenção de vocês para aqui, ó, para o nosso quadro, ok? Então, nós temos aqui o verbo, ele é flexionado para indicar o tempo em que um fato acontece. Então, nós temos aqui o tempo presente, o tempo passado e nós temos o tempo futuro. O presente indica um fato que ocorre no momento em que se fala, ok? Vamos ver o exemplo aqui. Malala luta pela educação das crianças. Luta é algo que está acontecendo agora, nesse exato momento, ok? No momento presente, no tempo presente. Já o passado ou pretérito indica um fato ocorrido antes do momento em que se fala, beleza? Vamos olhar o exemplo. Malala lutou. Lutou é algo que já passou, ok? Malala lutou pela educação das crianças. E, gente, o tempo verbal no futuro indica um fato que ocorrerá após o momento que se fala. Ó, após o momento em que se fala. Vamos ver o exemplo. Malala lutará pela educação das crianças. Gente, observem os sinais, ó, lutará, ok? Algo que ainda acontecerá após a minha fala, ok? E vejamos aqui, então, os tempos verbais, aqui na nossa direita. Passado, presente e futuro. Então, nós já sabemos, nós já conhecemos a pessoa. Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, ok? Então, aqui nós temos a primeira pessoa do singular. Aqui nós temos a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual é a segunda pessoa do singular? Tu. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Agora, nós vamos para o número que nós temos aqui, então. A primeira pessoa, a segunda pessoa do singular. Agora, nós temos a primeira pessoa aqui do plural, a segunda pessoa do plural e nós temos a terceira pessoa do plural. Por quê? Aqui, gente, está no singular. Aqui está, ó, a gente pode perceber com os S's, os M's, S's, M no final, ok? Então, aqui, nós lutamos, vós lutaste, eles ou elas lutam, ok? E no presente, eu luto, aqui eu luto, tu lutas, ele ou ela luta, nós lutamos, vós lutais, eles ou elas lutam. Olha, aqui nós temos singular e aqui nós temos no plural. Um detalhe aqui, gente, se você vai escrever algo, se você vai falar tu luta, está errado, porque ele ou ela luta. Tu lutas.
Observem aqui, ó, tem um S no final. Vamos conjugar de forma correta. E no futuro? Nós temos na minha primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa no singular e depois temos no plural. Então, ó, lutarei. Eu lutarei é algo que eu hei de fazer, é algo que eu farei. Eu lutarei, tu lutarás. Lembra do detalhe que a prof explicou? Tu lutarás. O tu tem que conjugar, tem que conversar com o verbo. A pessoa tem que conversar com o verbo, tem que haver uma concordância. Se eu falar ele lutarás, está errado. Tem que ser tu lutarás, lutarás, algo que irá acontecer. Ó, ele ou ela lutará. Ainda no singular, aqui já muda. Nós lutaremos, vós lutareis, eles ou elas lutarão. Então, aqui estão relacionados ao futuro, algo que irá acontecer, ok? Gente, eu vou pedir a gentileza de vocês para que vejam modelos de conjugação verbal nas páginas aqui, ó, nas páginas 204 a 206. Então, nós temos no final do nosso livro essa conjugação verbal. E eu gostaria muito que vocês lessem, que vocês prestassem bastante atenção na conjugação dos verbos, da pessoa com o verbo, ok? Quando se fala eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Tem umas regrinhas, né? Presta muita atenção, pessoal, aqui onde fala lutaste, lutas, lutarás. Aqui poderia ser outra. Nós colocamos aqui luta por quê? Porque aqui, ó, se refere a Malala, o que ela fez. Ela lutou pela educação das crianças. Por isso nós utilizamos o verbo lutar. Mas poderia ser outro, poderia ser amar, brincar, pular, ok? Então, gente, mais uma vez, leiam, vejam esses modelos de conjugação verbal nessas páginas ali, na página 204 a 206, eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês leem, vou pedir para que leiam com bastante atenção, e na nossa aula síncrona, eu vou chamá-los por nome, tá? E vou olhar lá nas páginas, vou pegar uma conjugação e vou perguntar para vocês, ok? Então, essa é uma atividade, assim, boa para vocês internalizarem. Belezinha, meus amores? Final da nossa aula. Espero que tenham curtido, espero que tenham compreendido e espero-os também logo mais às 15 horas na nossa aula síncrona. Ó, beijos e até lá!